Olá, meus irmãos e amigos, bem-vindo. Este é o canal Última Hora, o seu canal de mensagens inspirado na revelação divina. Eu sou o pastor Oliveira e tenho boas novas para você no dia de hoje. O Senhor esteja com você. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão da salvação. É o tema principal das Escrituras e o tema principal da mensagem de Jesus Cristo. Foi dos apóstolos, é também a nossa e será o tema principal de todos aqueles que estiverem preocupados em libertar a vida, em levar a vida melhor para as pessoas, em mensagem de boas novas, mensagens positivas, mensagens que trazem vida. Então, o nosso tema de hoje é vida abundante. Eu quero ler no capítulo 10 do Evangelho de João. Eu vou ler no capítulo 10, eu vou ler aqui no versículo 10 e 11. A palavra de Deus diz assim, o versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta é a mensagem de Jesus para todos os homens, para toda a humanidade. E eu quero aproveitar esse momento para dizer a você que está aí, que chegou agora, que está aí me assistindo, que o tema principal das Escrituras é Cristo, e o tema principal de Cristo é a salvação. E a salvação é dirigida a todos os homens. Deus não criou um só homem na face da terra destinado à perdição. Todos os homens que Deus criou são destinados à salvação. Não tem nenhum sequer que tenha sido criado por Deus, que tenha vindo à existência para perecer. Se algum pereceu, pereceu por escolha própria. E o objetivo da nossa fala hoje é gerar fé nos corações. Gosto de pensar muito nisso, na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos ver e a prova daquilo que nós esperamos. Então, se você tem fé, então vamos lá, porque agora é hora de você parar, senta aí no sofá, onde você estiver, estaciona o seu carro, pega o seu celular, liga aí nesta mensagem e para ouvir. Bom, eu quero dizer aqui eu quero falar sobre as 3 coisas que o diabo rouba do homem quando convence o homem a pecar, e quero falar sobre 3 coisas que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para o homem quando ele morreu pelas nossas almas, para nos salvar. Bom, a primeira coisa que o inimigo toma, ele toma a nossa vida, ele rouba a nossa vida, ele é o ladrão que veio para matar e roubar. E como todos sabem, o ladrão não é dono de nada, ele não tem nada. Tudo que ele tem é dos outros, é roubado. Então ele rouba a nossa vida. Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz, no capítulo 3, versículo 23, ele está dizendo, o salário do pecado é a morte. Lá no jardim do Éden, Deus falou para Adão, o dia que você experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, você vai perder a sua vida. Você vai ficar conhecedor dessas 2 ciências, misturando o bem com o mal, e certamente você vai morrer. E Paulo vem novamente aqui falando nessa carta para a igreja em Roma, dizendo, olha, o salário do pecado é a morte. Você quer trabalhar para o pecado? Você quer servir o pecado? Você quer fazer a vontade do pecado? Pode fazer. Você vai receber como salário a morte. E a morte eterna. Não é só a morte biológica, é a morte eterna. Tá? É o salário que o diabo dá para aqueles que o servem, para aqueles que estão a serviço do pecado, da iniquidade no mundo. Bom, a segunda coisa que ele leva, que ele toma, que ele rouba do homem, é
a nossa dignidade. Ele rouba a nossa dignidade. Deixa eu dizer uma coisa a você. Um só pecado destruirá todo o seu sonho de vida. Tá? Mas vale também dizer aqui, olha, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, essas pessoas que escolheram viver uma vida dissoluta, viver uma vida de abandono, de esquecimento de Deus, se esqueceram de Deus, que não crê em Deus, escolheram seguir suas próprias filosofias, os costumes do mundo, seguindo o curso da natureza carnal do homem perdido, sem Deus, eles não têm dignidade. Que dignidade ele tem? Como é que você pode acreditar num bêbado, num viciado, num drogado? Nós sabemos que Jesus tem poder para libertá-lo, mas a escolha que eles fazem leva eles à ruína e à perdição e à perda da sua dignidade. Então o pecado destrói a dignidade humana, essa criação tão bela, tão maravilhosa que é o homem, que Deus criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. O inimigo rouba a dignidade e a beleza da alma e da vida humana que Deus criou. A terceira coisa que ele leva os seus bens, né? Ele leva os seus bens. A palavra de Deus diz que o que se entrega à prostituição, tá? Ele destrói todos os seus bens, acaba com tudo que tem. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23, está escrito que por causa de uma mulher adúltera, um homem chega a pedir um bocado de pão, chega a pedir um pedaço de pão, vai à miséria, vai no fundo do poço, acaba com tudo que tem. Você nunca viu falar isso? Não conhece ninguém que viveu essa situação? Pois eu conheço, tá? Então, é isso que o inimigo dá como recompensa para os pecadores, tá certo? Mas agora vamos à boa notícia. Eu disse lá no começo do vídeo que eu tinha boas novas, e eu tenho. Eu tenho boas novas para você nessa oportunidade, nesse momento. Jesus veio ao mundo com o propósito de testemunhar da existência de um Deus verdadeiro e trazer esperança para a humanidade, trazer fé, gerar fé nos corações dos homens. Então, a primeira coisa que ele restaura em nós é a vida eterna. Como ele diz no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de São João, nós lemos no começo, que o ladrão, esse que eu falei primeiro, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas ele, Jesus, ele veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Tá? Vida com abundância. Foi o que ele veio nos trazer. E a primeira coisa que ele conquista para nós ao morrer na cruz do Calvário, ele leva os nossos pecados e nos dá a sua vida. Por quê? Porque é impossível que a morte destruísse o Senhor da vida, o príncipe da vida. A morte não tem esse poder. Então, ele toma em si o corpo do pecado, né? A carne humana, a carne do pecado, vive sem pecado, vai à cruz levando nossos pecados e lá eles crucifica na cruz o nosso velho homem, nos oferecendo uma oportunidade de viver uma nova vida. Então ele nos dá vida nova. Aí depois que ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me seguem. Elas ouvem a minha voz e eu lhes dou a vida eterna
e nunca hão de perecer. Está vendo? Então, a primeira coisa que Jesus faz, que a palavra de Deus faz com o ser humano, é lhe dar vida. Bom, depois que esse novo homem está cheio de vida, cheio de fé, cheio de esperança, então ele começa a enriquecer. Do empobrecimento do pecado ao enriquecimento da salvação, da nova vida em Cristo. Ele devolve a nossa dignidade que o diabo roubou. Ele devolve a nossa dignidade. Então, ele chegou uma vez num homem que estava deitado numa cama, levaram um homem paralítico, deitado numa cama, ele estava dentro de uma sinagoga, estava no meio de uns judeus, no meio de um pessoal judeu, né? Pessoal da época que era do judaísmo, do farisaísmo também, tinha muita gente misturado o judaísmo, o farisaísmo, e colocam lá um homem deitado numa cama, e ele estava pregando, e os sacerdotes chegaram à volta dele, investigando para ver se ele poderia fazer aquilo, de acordo com a lei, porque era um dia de sábado, e no sábado, segundo a lei, ele não poderia fazer aquilo, segundo a doutrina dos fariseus, ele não podia fazer aquilo. Então, trouxeram aquele homem, ele olhou para aquele homem e disse: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E aqueles homens disseram assim: quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado? Então Jesus voltou para ele e disse para eles e disse assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? De qualquer forma, de um jeito ou de outro, ele vai se escandalizar. Eles vão se escandalizar com a tua fé. Eles vão achar que você, né, está fazendo alguma coisa ilícita. Vão dizer: não, você antes roubou, você antes fez tanta coisa errada, você foi viciado e agora você está salvo. Você vai dizer: isso mesmo, estou salvo. A minha fé me salvou. Foi o Senhor Jesus que me deu esse legado. A minha fé me salvou. Jesus falou: a tua fé te salvou. Pega a tua cama e vai para a tua casa, para que eles saibam que o Filho de Deus, o Filho do homem, tem na terra poder para perdoar pecados. E foi o que aconteceu. A dignidade daquele paralítico foi devolvida. Que dignidade tinha um homem numa cama, num leito, desprezado, abandonado pela sociedade, não podia entrar no templo, não podia adorar porque era uma pessoa defeituosa e era rejeitado pela sociedade. E o Senhor Jesus devolveu a dignidade para ele. E depois você ganha um tesouro no céu. Depois que você começa a enriquecer e acaba rico, você ganha um tesouro no céu. O Senhor Jesus nos conta o exemplo de dois jovens, filhos de um pai muito rico. Um homem tinha muita riqueza e tinha dois filhos. E esses filhos, o mais novo, disse: pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu não quero mais trabalhar aqui com o senhor, eu quero ir embora, eu vou viver a minha vida, o senhor faz a contagem dos teus bens, separa a minha herança e me dá que eu vou embora. E aquele rapaz pegou todo o seu dinheiro, pegou tudo que tinha e foi embora. Foi embora para o mundo, foi viajar, foi gastar. E a história sagrada diz que ele gastou tudo que tinha com as prostitutas, com as meretrizes, nas vaidades, nas festanças e nos prazeres do mundo. Ele gastou tudo que tinha e empobreceu. O inimigo roubou dele todo o seu dinheiro. Levou tudo que ele tinha, as meretrizes acabaram com tudo. Ele ficou na miséria. E ele foi então num certo fazendeiro pedir um emprego. E o emprego que ele conseguiu foi ser cuidador de porcos. Foi cuidar de porcos. E ele era responsável por alimentar
aquele rebanho de porcos, e ele desejava comer a comida que aqueles porcos comiam, mas o dono da porcada não deixava ele comer. O dono dos porcos não deixava ele comer. Você não pode comer essa comida dos meus porcos, você não vai comer. E ele desejava encher o seu estômago com aquelas alfarrobas. Então, um dia ele parou, pensou, lembrou da casa do pai e disse assim: quantos jornaleiros na linguagem bíblica não é esse homem que entrega jornal na porta da tua casa, não. É aquele que cumpre uma jornada de trabalho de manhã à noite. Era chamado jornaleiro. Então, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então, resoluto, ele voltou para si, numa reflexão íntima, e disse assim: já sei o que fazer, farei isso. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faça comigo como o Senhor faz com qualquer um dos teus trabalhadores. E naquele momento, o pai dele devolveu para ele a sua dignidade. Então, quando o filho apareceu no caminho, o pai disse: lá vem o meu filho, prepare os cevados, vamos fazer uma festa, chamem os músicos, vamos nos alegrar, vamos celebrar e vamos festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, comecei a fazer essa exposição para mostrar, né, o enriquecimento que nós herdamos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. O filho mais velho que estava no campo voltou, quando viu um barulho da música, ficou indignado e não quis entrar dentro de casa, porque estava revoltado, porque o irmão voltou depois de ter gastado tudo que tinha, e o pai, então, o estava enriquecendo. Quando o filho chegou, o pai disse: coloca um anel na mão, né? Hoje nós falamos no dedo, mas ele disse na mão. Bota alparcas nos seus pés, lhe dê roupas novas, porque agora nós vamos celebrar a volta desse filho amado. Então, perceba quanta lição maravilhosa tem aí. Em primeiro lugar, ele pediu para ser um servo. O servo não usava sandália, andava descalço. Só os filhos vestiam calçados, sandálias. Então ele recebeu a dignidade de filho, da qual ele disse que não era digno. Quando o filho mais velho chegou e falou: pai, eu te sirvo todos esses anos sem nunca sair da tua casa, da tua presença, e agora volta esse teu filho e você faz essa festa e nunca me deu um cabrito para mim fazer uma festa com os meus amigos. O pai, então, começou a ensinar o filho mais velho. Ele tinha cometido o pecado da mediocridade e disse para ele assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você é dono de tudo. Você não fez festa com os teus amigos porque você não quis. Mas tudo que eu tenho é teu. Mas era justo nos alegrar com esse teu irmão que saiu da igreja, que foi para o mundo, que empobreceu, que morreu espiritualmente. E agora ele voltou e eu estou dando vida para ele. E vida com abundância. Então vamos nos alegrar. Vamos festejar.
Que fique, meus irmãos, essa lição maravilhosa para todos nós, né? Para sermos mais receptivos, mais carinhosos, mais amorosos com aqueles que um dia estiveram conosco e desejam voltar. Vamos fazer isso. Esse é o meu lema. O meu lema é esse, no reino de Deus. Eu vivo para derrubar muro e construir ponte. Porque o muro separa, mas a ponte permite que quem está aqui passe para lá e quem está lá venha para cá. Que Deus abençoe você, que acabou de ouvir essa mensagem, e o Espírito do Senhor te faça um instrumento poderoso nas suas mãos e você se alegre no reino de Deus e você celebre a vida com abundância, que é isso que nós estamos vivendo aqui agora, no reino, enquanto esperamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e então até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir e Jesus ainda não tiver voltado. Forte abraço e até mais.